Na quarta-feira, dia 6 de abril, o Federal Reserve divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária e deu indícios sobre o rumo do ciclo de aperto monetário. E a mensagem final é: vão apertar mais e mais rápido do que o mercado imaginava. Vamos entender o que isso significa neste vídeo. Vamos lá. Muito bem, a todos aqui que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Antes de entrar no conteúdo e falar sobre a política monetária do Fed, que está sacudindo os mercados nesta semana, eu queria fazer um convite para quem ainda não conhece o Follow the Money a conhecer, porque realmente são conteúdos inéditos, exclusivos. Toda quarta-feira a gente faz uma live onde eu interajo também com os assinantes, respondendo perguntas ao vivo, e são sempre temas com profundidade sobre mercado, economia e investimentos, e é um verdadeiro MBA contínuo. Então, quem não conhece, eu vou colocar o link aqui abaixo. E eu falo do Follow the Money até porque na live de ontem, quarta-feira, dia 6 de abril, a gente comentou sobre Bretton Woods 3, que é esse novo paradigma monetário que estamos testemunhando em tempo real, essa mudança da ordem monetária que está acontecendo por conta da guerra da Ucrânia. E a gente explorou vários temas, como as commodities estão também impactando essa nova ordem das moedas de reserva. Ficou muito bacana, então follow the money, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Mas falando do Federal Reserve, realmente eu tenho aqui já as minhas telas, já vou mostrar alguns links. A gente começou a semana com já o mercado bem nervoso por conta das declarações de uma nova participante do Comitê de Política Monetária, que é a Lael Brainerd. E ela comentou, foi numa conferência para o Federal Reserve Bank of Minneapolis, então a sucursal de Minneapolis, e ela falou que a expectativa é que já na próxima reunião de maio o Fed comece a reduzir o seu balanço, e deu a entender que a redução seria até mais rápida, mais intensa do que o mercado estava prevendo. E aí na quarta-feira, dia de ontem, foi divulgada a ata e confirmando exatamente isso. Eu já vou colocar aqui a ata rapidinho com os principais trechos importantes, mas eu vou entrar em tanto detalhe do que foi falado, isso qualquer um pode verificar, eu vou colocar o link também na descrição do vídeo. Mas aqui está apenas o discurso da Lael Brainerd, que foi no dia 5 de abril. Então, aliás, foi na terça-feira, aliás, que ela falou sobre isso. Mas enfim, então, a ata do Fed traz a sinalização de que deve ser um ritmo mais rápido para a alta de juros, que já começou na última reunião, mas apenas 25 pontos base. E como diz aqui, que é o principal dissidente dentro do FONC, que é o Copom do Fed, que é o James Bullard, que ele tem dito que ele na última reunião ele foi o único que votou contra, porque ele queria já um aumento de 50 pontos base e não apenas 25, mas ele tem dito e reiterado isso, que na verdade o Fed precisaria até aumentar mais ainda para 300 pontos base. E o mercado tem apostado nisso. As apostas aqui das decisões do Fed, contrato futuro sobre a reunião de maio, 80% de probabilidade, 50 pontos base. Em junho, vamos colocar aqui, mais 50 pontos base é a maior probabilidade na reunião de junho. Em julho, também mais 50 pontos base. Então veja que já em julho chegaremos a 2%. É isso que o mercado está apostando. E pelas curvas de juro, é isso que está realmente sendo sinalizado. E é importante notar como o Fed, como a taxa de juros do governo americano, o Treasury de 10 anos, tem subido rapidamente. Chegou aqui na máxima do último ano, né, das últimas 52 semanas, a 2,66%. Nesse momento está aqui em 2,64%, mas é uma alta expressiva e aí resta saber até onde vai, e ainda não sabemos. Mas o ponto é que, por conta do ciclo de aperto monetário que está sendo sinalizado e que pode ter início já em maio, isso será uma pressão adicional para toda a curva de juros, porque hoje o Fed tem praticamente todos os vencimentos de títulos de dívida americana no seu balanço. E eu quero explicar então como se dá na prática esse aperto monetário, porque basicamente o Fed tem duas ferramentas: taxa de juros
e compras ou venda de ativos, que é o chamado quantitative easing, afrouxamento monetário, quando ele compra ativos, ou quantitative tightening, que é o aperto monetário, o aperto quantitativo, quando ele vende os ativos de volta para o mercado. E aí, aqui na ata do Fed, que eu coloco na tela, essa é a seção principal da ata, onde os participantes discutiram os planos para reduzir o tamanho do seu balanço patrimonial. E como todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo que acompanha aqui o canal, eu venho falando bastante já sobre o balanço do Fed, toda a atuação dele, e como o Fed também ele fica encurralado nessa, ou se encurrala nas suas políticas monetárias adotadas desde a crise de 2008, e eu vou colocar aqui uma playlist sobre esse ponto. Aqui a gente tem o balanço do Fed, que chegou a estratosféricos quase 9 trilhões de dólares. Veja lá, isso é praticamente 10 vezes lá do início da crise financeira de 2008. E claro, o grande aumento foi durante a pandemia, praticamente 2 trilhões em 2 meses, e desde então, desde julho, vem subindo paulatinamente cerca de 100 bilhões por mês e alcançando agora 9, e o Fed parou de comprar. E agora a sinalização é que vai começar a reduzir. E foi isso que eles discutiram então na ata, onde a experiência de redução da última tentativa de fazer isso foi de 2017 a 2019, como eles trazem aqui. Então eles revisaram essa iniciativa, como ela se desenrolou na prática, e o que a gente se lembra, vamos colocar aqui de volta, é que ela teve início ali, então, no finalzinho de 2017, quando o balanço estava em quase 4,5 trilhões, e foi caindo até setembro de 2019, quando caiu praticamente 700 trilhões, ou 650. E aí que teve aquele disparo das taxas de juros, eu fiz vídeo na época até sobre isso, e ali o Fed reiniciou as suas compras de ativos, como a gente pode ver, reiniciou a injeção de liquidez e o balanço voltou a crescer, e aí depois veio a pandemia. Mas essa foi a experiência que o Fed, na ata, resolveu revisar para ver como poderia ser feito agora. E o que eles estão prevendo é que dessa vez a queda pode ser mais rápida do que foi naquele momento. Em 2017 até 2018, ou até 19, foi uma forma muito mais gradual, cerca de 50 bilhões por mês, às vezes até menos, de redução. E agora eles estão prevendo que pode ser até quase 100 bilhões por mês. Para colocar aqui na tela, deixa eu mostrar a variação mensal, aqui sim, ó. Aqui a variação mensal do balanço. Então tivemos ali em março foi 1 trilhão de 2020, em abril foi mais 1,5 trilhão, em maio foi quase meio trilhão, e aí foi aquela redução, aquele incremento paulatino de apenas 100 bilhões por mês. E vejam que de 2017 a 2018 foram apenas 50, alguns meses foram até 76, mas em média foi 50 bilhões por mês. E agora a ideia é reduzir 100 por mês e reduzir já a partir da próxima reunião, começar nesse ritmo rápido, o que poderia levar o balanço do Fed de volta para, em um ano, se for 100 por mês, de volta para 8 trilhões, reduzir mais de 1 trilhão até abaixo disso. É uma redução significativa e isso é uma das ferramentas para apertar a política monetária, reduzir o balanço. E por que isso impacta o mercado? Da mesma forma que a injeção de liquidez, que é aumentar o balanço, comprar ativos, significa pressionar o preço dos ativos para cima, porque é o Fed criando dinheiro para comprar ativos no mercado, treasuries e hipotecas, agora é o efeito inverso. É ele destruindo liquidez, é ele retirando dinheiro do mercado quando ele passa a vender os ativos. Por isso que é uma atitude de contrair as condições financeiras, de apertar ainda mais, e que pode ter e deve ter efeitos em todo o mercado. Pô, se nos últimos 2 anos foram praticamente 4 trilhões de dólares, será que reduzir 1 trilhão em um ano também não vai ter impacto? Então, esse é o primeiro passo de política monetária, então, passar a reduzir o balanço já a partir da reunião de maio. Essa é a sinalização. Mas a questão é que o Fed, ele tem, como eu falei, 2 ferramentas, taxa de juros e reduzir ou aumentar o seu balanço, que é criar ou destruir dinheiro, injetar ou remover liquidez. E ele está fazendo as duas ao mesmo tempo. Na última experiência, que foi a partir de 2015, ele começou a elevar os juros paulatinamente, foi ali até chegar
em 2,5 em 2018 e o balanço ele começou a reduzir só depois. Agora não. Vamos colocar até aqui essa janela, dar um zoom aqui, ó. Agora o Fed já começou a aumentar os juros e quer aumentar mais rápido e já começar a reduzir também o balanço. Porque, claro, como os estímulos monetários foram tão rápidos e intensos desde a pandemia, agora o Fed precisa remover rapidamente toda essa liquidez criada. Até porque, politicamente, Fed e Jerome Powell estão contra a parede, pressionados, porque os americanos estão vivenciando a pior inflação dos últimos 40 anos. Então é inadmissível o Fed simplesmente ficar de mãos atadas, olhando o que está acontecendo. E a grande dúvida do mercado é até que ponto vai ser essa elevação da taxa de juros. A gente conversou sobre isso com o Jim Bianco, vou colocar o link aqui em cima, e a expectativa dele, e é a mesma que a minha, é que o Fed deve elevar até 2,5 e depois disso vai parar. A gente não sabe quanto ele vai reduzir. Vai parar em 8 trilhões? Seria 1 trilhão a menos no seu balanço? Ou vai parar em 7? Não se sabe. Mas isso talvez pode ser suficiente para realmente causar uma forte correção dos mercados e o Fed alguma hora vai jogar a toalha. Eu não consigo imaginar o Fed apertando para 3%, para 3,5%, reduzindo o balanço de volta porque foi lá no nível pré-pandemia de 4 trilhões. Eu acho que é um pouquinho difícil ele ser tão duro assim. Mas precisamos aguardar, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o fato é que Fed está iniciando um ciclo de aperto monetário e deve ser mais rápido do que foi da última vez. Apenas para terminar, uma curiosidade aqui, a ironia do destino, né? Um paper do Agustin Carstens, que é o General Manager do BIS, o Bank for International Settlements, ou Banco de Compensações Internacionais da Basileia. E ele e todos os banqueiros centrais, durante muito tempo, inclusive depois da pandemia, inclusive depois de toda a liquidez criada pelos BCs mundo afora, eles diziam que não tem inflação, que não tem problema, temos que controlar a política monetária, mas está tudo sob controle. E agora ele vem com o seu novo artigo dizendo que estamos com o retorno da inflação, iniciando possivelmente uma nova era inflacionária. Pois é, a gente já sabia que isso estava para acontecer. Fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo e eu vou colocar aqui os links também para vocês acompanharem e sigamos monitorando o que está acontecendo com os mercados. Valeu! E renovo o convite para aqueles que ainda não são assinantes do Follow the Money, clicar no link na descrição do vídeo. Tem sido conteúdos muito bacanas, até porque é um momento da história assim, muito fascinante de tudo que está acontecendo aí na economia e nos mercados. Até o próximo vídeo.